Amém, Jesus. Eu volto a deixar uma mensagem para todo o Brasil e para todos que ouvir e aonde que chegar esse vídeo. Queridos e amados irmãos, nesse dia 20 de agosto de 2026, eu fiz o vídeo ontem, então ficou dia 19, mas ficou dia 18, mas era 19. E hoje, aqui é dia 20 de agosto de 2026. A palavra de Deus que eu trago para vocês é no livro de Atos Apóstolos 10, que está escrito assim: Atos Apóstolos 10. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italianas, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e continuou, orava a Deus, até que a hora nona do dia veio chame-te o nome, visou um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio, o que deixado seus olhos, fechando seus olhos nele, e muito atemorizado, e disse que o Senhor disse: a tua oração e a tua esmola tem subido para a memória de Deus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui no Atos Apóstolos 10, a um homem de Cesareia chamado Cornélio, vendo o agradecimento de Deus, ele agradecendo a Deus por tudo que ele possuía, pela tua casa, pela tua família. A palavra de Deus está dizendo que Cornélio era um homem de autoridade. Ele era autoridade, mas pelas suas autoridades, pela sua responsabilidade, mas Cornélio todos os dias, ele não esquecia de orar a Deus, de agradecer a Deus. E a palavra de Deus está dizendo que ele dava esmola, dava oferta para Deus. E assim foi essa rotina, uma temporada de tempo. E a palavra de Deus está dizendo a Cornélio que de repente, sobre a sua fé, o seu esforço para Deus, Cornélio desce do céu um anjo poderoso enviado por Deus, e disse, firtou os olhos em Cornélio, porque Cornélio era ele e sua casa, era ele e toda a casa. E nessa palavra aqui ainda Cornélio ainda não era um homem
ainda convertido a Deus. Mas de repente, porque Deus, Ele olha do céu, Ele vê o seu esforço, Ele vê a sua fé, Ele vê como é que você faz, como é que você anda para Ele. E Cornélio não era um homem ainda convertido, aleluias, aleluia Deus. Mas ele foi chamado desse que eu estou falando aqui, desse contexto, aqui no Atos do Apóstolo 10. Com certeza ele já tinha o chamado. Você já viu aquele hino? Você foi chamado para ser vencedor. E por que parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar. E o hino da vitória você irá cantar. Então, com certeza, ele já era um escolhido de Deus, porém, antes da sua decisão, antes dele tomar a sua decisão de ser servo de Deus, de ter renúncia, esse anjo aparece para ele e disse: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas têm chegado à boca de Deus, têm chegado ao Deus Todo-Poderoso, porque Cornélio era um homem comandante, era um homem da lei. Há pregador, mas homem da lei também pode servir a Deus. Qualquer soldado, qualquer coronel, qualquer sargento, qualquer cabo, juiz, promotor, tudo pode ser servo de Deus, pode. É só abrir aqui o coração e ceder para Jesus, que ele entra tranquilo, ele não faz decepção de ninguém. Mas Cornélio aqui, ele era um homem, autoridade, era soldado, mas realmente aqui ele era um homem chamado, era um varão de Cesareia, chamado Cornélio, da italianas. Então Deus, ouvindo, ele orava, dava esmola, ainda sem conversão, ainda sem renúncia. E quando o anjo desce e fala para ele que as suas orações, o seu clamor, as suas ofertas, as suas esmolas estava chegando na narina de Deus, tudo isso, ele e sua casa. E por falar ele e sua casa, meus amados, queridos irmãos, de toda a terra, de todo o Brasil, é tão bom quando o chefe tem a renúncia com Cristo, a chefe, a dona da casa tem a renúncia com Cristo, e aí? Fica os filhos, filha e filha. Mas quando todo é de acordo com a palavra que está batendo hoje, com ele, Cornélio e sua casa, é uma maravilha, tudo maravilha, tão bom. É lindo. Como aquela palavra, quando Paulo e Silas estavam ali presos, que teve um terremoto, né? Teve um terremoto, e os presos ali, cantando, hino de vitória, cantando ali dentro, né? E muitos presos viam e falaram: gente, esses homens estão presos, apanhando e cantando e louvando a Deus. Aleluias, glória a Deus. Naquele tempo, os carcereiros tinham que dar conta, se deixasse sair, escapulir, era morto. Mas Deus não deixa você enganado, Deus não deixa você na aflição, Deus não deixa você sofrendo. Deus olhou e viu, teve um terremoto ali e as cadeias se abriram, aleluia. Os portões da cadeia se abriram e agora o porteiro ficou apavorado. Mas eles
Disseram, não se apavora. Só saiu nós. As portas fecharam de novamente. Mas isso é por Deus. Foi a hora que ele perguntou, o que farei para servir a Deus, para servir-se Deus de vocês? A resposta deles é, creia em Deus, será salvo tu e a tua família. Será salvo tu e a tua família. Agora aqui está dizendo, Cornélio e toda a tua casa. Aleluias, glória a Deus. Então, quando tudo vai no caminho certinho, é uma maravilha. Mas quando um filho não é, uma filha não é trabalho para o pai, trabalho para a mãe. Porque vive nas baladas, vive nos caminhos errados, vive nos caminhos que não convém. Muitas vezes o pai e a mãe estão deitados, nem dorme direito com a filha nos tráficos, com um filho que seja no tráfico de droga. E o pai e a mãe é crente, pai é pastor, mãe é missionária, pastora. Tudo isso tem. E então é aquele negócio. O pai sofre, a mãe sofre com essas consequências quando não é o aceito, a renúncia, tu e tua casa, como está falando hoje. Mas Cornélio realmente era homem que tinha o temor de Deus. Cornélio era homem que tinha fé. Era homem que era autoridade, mas sabia que não tinha outro Deus e não tem outro iguais. E foi orando, foi indo, até que desce esse anjo. É aqui, você pode ler. É que o Cornélio, varão de Cesareia, da Italianas. Pode ler na sua Bíblia, porque aqui é Bíblia. Então, quando esse anjo desce, fala para ele, mas havia o apóstolo Pedro em alguns lugares na mata, aonde havia convenção, aonde havia apelos, e ao mesmo tempo o anjo enviou ele para onde estava Pedro. Pedro estava ali. O anjo chega para Pedro e fala, Pedro, vai vir um homem aí enviado por Deus, e esse homem é um varão, Cornélio de Cesareia, da Italianas, e ele vai vir até aqui, você vai fazer o apelo para ele. Porque ele falou, olha, Cornélio, tem um homem, a mata beirando os rios, e você vai ali, ele estará ali, lá ver o que convém fazer. O que convém a fazer. Cornélio desceu ali, ele foi até lá. Lá Pedro fez as convenções, fez o apelo para ver convenções. Ali, dali em diante, daquele momento em diante, Pedro fez o apelo, Cornélio passou a ser um homem de Deus, de verdade, já era de Deus, mas ainda não tinha tomado uma decisão, ainda não tinha tido uma renúncia certa, mas Deus já estava vendo, porque Deus viu a decisão dele. E Pedro, ele havia nessa localidade, porque Pedro estava nesse lugar. E a gente vê, de acordo com a Bíblia, que Pedro estava passando alguma necessidade. Porque há aí uma mensagem bíblica no livro de Levítico, né? Para que não coma bichos da unha fendida. Tanta coisa, que até hoje a gente tem um preconceito de não comer carne de porco, uma carne muito gostosa, muito boa na mesa. Então diz que não pode. Mas eu quero dizer que pode comer tudo. Pode comer. Você só não pode comer é o sangue. O sangue é vida. Jesus diz, pode comer de todas as coisas. Toda a carne. De menos sangue. O sangue é vida. Então aí,
é que Pedro também nessas oportunidades vinha muito bicho ali, muita bicho gordo para comer, fazer um lanche muito bom, mas Pedro recusava. Pedro saía fora, vinha aqueles bichos muito bonitos na frente, na presença dele, e ele realmente não comia, não pegava, por causa dessa palavra. Mas veio o anjo de Deus, veio uma visão para ele e disse para ele: Pedro, mata e come. Ele falou: Senhor, eu que jamais eu comerei coisas imundas. Falou: Pedro, não faz as coisas que eu glorifiquei em coisa imunda, mata e come. Então Jesus deixou liberdade para nós comer todas as carnes que nós quisermos comer de acordo com o sangue. O sangue não podemos comer, né? Porque o sangue é vida. Então é isso, gente. Cornélio realmente teve uma decisão tão maravilhosa, uma decisão tão amistosa, querida, de tomar essa decisão de aceitar ele como Salvador. Daí para cá, Cornélio já era um homem servo de Deus de verdade, que para ser servo de verdade temos que tomar renúncia e aceitá-lo como Salvador. Então Cornélio estava aí orando, oferecendo esmolas, e Deus estava de olho. Deus está de olho em você. Ele está de olho em você. Você também, às vezes, que não teve a decisão de Cornélio, a decisão de Zaqueu, precisa ter. Precisa ter, porque é um caos que a pessoa, tendo essa decisão com Deus, andando com Ele, é claro que ele não participa dos acontecimentos que está por vir. Está por vir aí os acontecimentos, os momentos de aflições, momentos de dor. E como nós estamos vendo aí tantas coisas, né? Tantas profecias falando do Brasil. Então, o homem tem que estar preparado, queridos. O homem tem que estar preparado nessa vida para que ele passe da morte para a vida. O homem de Deus, ele não morre, ele passa da morte para a vida. Porque ninguém vai ficar aí, ninguém vai ficar aqui, porque com Cristo lá é eternidade. Todo mundo vem, vives, adquire suas famílias, mas o tempo de ir vem. Eu ainda estava olhando a foto do meu pai, né, que a minha filha refez, ficou muito bom. Eu ainda estava falando que ele foi um pai muito bom para nós, só não era crente, só não aceitou Jesus. Mas na vida de católico, ele foi um pai muito bom. Nunca deu nós para ninguém, nós são 15 irmãos e nunca deram nós para ninguém. Comendo feijãozinho com angu e verdura com ele, um dia tinha uma carne, era com ele. Tudo era com ele, que tem mãe hoje, não está querendo mexer com o filho, dá para os outros, doa, outros até mata, faz corvadia, todas essas introcedências havendo no nosso Brasil e no mundo. E na época que a gente foi criados, ele foi um pai muito bom para nós, a mãe muito boa. Um feijãozinho teve dia de nós comer até mesmo o pirão de farinha. Eu estou na palavra de Cornélio, mas estou contando um pouquinho da história. Que ontem que chegou a foto do meu pai renovado. Comi tanto pirão quando nós morávamos numa fazenda em Himalaia, que até hoje eu não gosto. Não tem gente que gosta dele com pimenta, até hoje eu não gosto. Não, eu gosto de uma sopa, uma galinha, matou ela, que carne bem vermelhinho, coloca a carne, come. Mas foi uma vida desse jeito lá, quase um ano. O patrão era incorrupto, ruim mesmo. Mas a gente está passando tudo isso aí com ele. Graças a Deus, formei, casei, todo mundo casou. E ele foi esse pai que deu conta da família, mas a minha mãe.
Só não teve a renúncia aqui de Cornélios, como está falando hoje, nesse dia 20 de agosto de 2026. O homem é maravilhoso, ele pode ser assistente do jeito que ele for, bravo do jeito que ele for, nervoso, matador, tirador de vida, maconheiro, que vive no tráfico. Mas o dia que ele toma essa decisão de Cornélio aqui, realmente ele entrou aonde ele podia, ele entrou no lugar certo e afirmar a casa dele na rocha. Afirmar na rocha. Porque se firmou a casa na rocha, a tempestade vem, mas passa, tudo passa e ele fica ali. Ele permanece ali, ele está ali, passa por tudo isso, mas está ali. Você não pode afirmar sua casa na areia. Na areia você não pode firmar, como aquele homem firmou a casa dele na areia. Veio o vento, veio a tempestade e foi duro a queda daquele homem. Foi duro a queda daquele homem. Então firmou na rocha, você está seguro. Você tem estruturas para resistir o temporal que está para vir. Você tem estrutura para receber, passar pelo vento que vem. E essa estrutura que temos é Jesus de Nazaré, que está na nossa vida, nos aquecendo, nos enchendo da tua unção, para que o homem e a mulher registra tudo que vem sobre ele, para que esse galadão perfeito é prestado conta para Deus lá no céu e passar também para a eternidade. Mas tirando disso, não tem outro caminho. Por isso que a Bíblia nos relata para nós caminho estreito e porta apertada. Você pode dizer, mas o caminho estreito para passar não pode passar no largo. Meu amigo, meu irmão em Cristo, o caminho que fala não é um caminho natural, não é um caminho qualquer. Esse caminho é a sua vivência com Deus aqui na terra e a porta apertada é lá em cima. Por que caminho apertado? Porque o dia que você toma uma renúncia, igual o Cornélio aqui, está falando aqui, Atos Apóstolos 10, o seu caminho não será mais aquele. Não será mais aquele caminho de pecado, aquele caminho de ilusão, aquele caminho que o mundo oferece para tirar a sua atenção, para impedir a sua salvação. Não! Nós temos que deixar aquele caminho largo, que leva o homem à perdição, como tem levado o homem e a mulher à perdição. Então, meus amados, o caminho apertado é esse, caminho estreito é esse, porta larga é essa, para que fazemos uma diferença grande diante do mundo. Para que fazemos essa diferença, temos que fazer a diferença de que servimos a Deus e de quem que nos serve. A Bíblia conta de uma história bíblica do Eliseu, que Eliseu era homem de Deus, e Eliseu atravessava por aquele lugar, sempre ele passava ali, havia ali um casal, mas Eliseu era homem de Deus, era homem que tinha uma fé tremenda, pela sua história bíblica aqui na Bíblia. E aquele casal não tinha filho, ele passava ali, eles davam pão, café, e aí ia embora. Mas aquela mulher, como viu a diferença, que ele era totalmente diferente de todas as pessoas, de todos os homens que não servem a Deus, ela olhou para o seu esposo e disse, vamos fazer um barraco aqui para Eliseu, vamos fazer aqui para ele. E eles fizeram um cômodo para Eliseu, quando vir comer pão, passar a noite ali. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. E disse a palavra de Deus que quando Eliseu retorna,
e o companheiro dele ali, aleluia, ele ficou muito alegre, o companheiro dele, a mulher também, mas o homem muito alegre. E o companheiro de Eliseu pensou assim, falou: Eliseu, ele, eis-me aqui. Olha, ele o quê? Vamos profetizar um filho para essa mulher, ela não tem filho, vamos profetizar um filho para ela. Chamou a mulher, Salamita, ela veio, profetizaram o filho para ela e passaram a noite ali. Ali eles passaram a noite dessa seita, passaram a noite ali porque eles iam para o monte. Eles iam para o monte. Aí dali eles foram para o monte. Quando eles veio de novo, foram embora. Aí quando Eliseu volta, o menininho já estava grande. O menininho já estava grande. Aí estiveram ali, comeram o pão, um anjo. O menino deu uma dor de cabeça tremenda, uma dor de cabeça inexplicável, de tanto que estava doendo. E ele veio a falecer, veio a óbito. Ela pensou: meu Deus, o filho que eu não tinha filho, que eu ganhei ainda morre. E Eliseu para o monte, mas o companheiro dele, aleluia, glória a Deus. Ela riou um cavalo para ir até a ele, o esposo dela, mas para incomodá-lo, morreu meio incomodar o homem de Deus, mas ela foi. De lua, chegou lá, chamou eles: Eliseu, eu não tinha filho, meu menino que você profetizou está morto, morreu. Aí o Eliseu não foi, primeira vez não, mandou o companheiro dele ir lá. E o companheiro de Eliseu foi, pelejou, não teve jeito. Porque é isso aí, meu querido. Quando o negócio é para você, que Deus mandou, é para você, não adianta mandar outro. Pode ser um profeta que pula, que profetiza, que faz um milagre, mas se é aquele, o outro também era homem de Deus, mas não era ele. Então é a mesma coisa de ressuscitar uma pessoa. Quando Deus manda você ressuscitar, Ele ordena, ressuscita. E aquele homem, irmão em Cristo, né, da lepra, não teve jeito. Aí Eliseu veio, quando entrou ali na casa dela, o menino estava morto. Eliseu bateu o seu lábio no lábio dele e o menino reviveu na mesma da hora. Na mesma da hora, porque Eliseu, ele era um homem de Deus, tinha qualidade, muita fé. O menino reviveu. Mas por quê? É que ela viu uma grande diferença nele como hoje, no século 21. Deus olha para você, vê que você é servo, vê que você merece fazer, descer do céu ao chão sobre a sua vida. Entendeu? Mas quando não é, quando é de aparência, é só para pôr a Bíblia aqui e dizer que é crente, seguir o caminho largo da mesma forma. Ninguém vê diferença em você. Ninguém acha que você é um crente. Agora, tomando a decisão sincera com Deus, viver com Ele, andar com Ele, sinceridade com Ele, não ser falso, não ser ruim, não ter falsas testemunhas, tudo isso, porque nós não podemos ser falsas testemunhas para ninguém, porque Jesus deram falsas testemunhas para Ele. Ele foi morto ali no Gólgota. É injusto, injustamente. Então o homem precisa saber: porque eu sou isso ou aquilo. Não, você pode ser o que for. Você viu acabar de ler aqui a palavra de Deus hoje, nesse dia 20 de agosto de 2026. O que ele era? Ele era um soldado. Soldado, ele bate, ele faz corvadia quando precisa. Faz. E ele era. Mas dessa seita, ele tomou uma decisão para ser, não soldado, mas um servo de Deus. Porque tem muitos polícia crente aí, a gente vê, graças a Deus, tem muitos soldados,
soldado crente, ajudando a ganhar alma para Jesus. Isso é importante. Porque muitas vezes a pessoa acha que um soldado não pode. Ele pode porque nós vemos aqui que Davi era autoridade, né? Eles falam também de governo, José foi governo. O importante é a sua decisão. O importante é deixar Jesus entrar no seu coração e você saber que você não é mais aquele. Ah, pregador, não. Mudar de vida é necessário que muda. Pode ser polícia, pode ser médico, pode ser juiz, pode ser o que for de autoridade. Mudar de oposição, mudar de coração tem que mudar. O coração duro, o coração de ferro tem que sair e entrar um coração de carne. Pode ser autoridade, mas isso aí precisa. Porque nosso Jesus, ele nunca recuou da doutrina. Para quem fosse, ele nunca recuou. Todos os pregadores sabem que o homem rico de famas foi aonde ele estava para saber o sinal que ele fazia. E nós vemos que ele não recuou, que é Nicodemos. Entendeu? Era Nicodemos. Então é isso aí, meu querido. Fique nessa palavra. Onde você estiver, na tua casa, no teu apartamento, até mesmo na sua lavoura de café, na sua fazenda, às vezes você está ali olhando no celular, você acha um vídeo desse, vai ouvir e vai assuntando e vai deixando Deus entrar no seu coração, vai deixando, vai assuntando tudo, esmolece o coração e aceita Ele como Salvador. Que essa vida aqui é boa, mesmo que tenha recurso para andar no teu carro, para ter tua fazenda, para ter o que quer, é bom demais. Mas a melhor decisão é entrar lá no céu e viver para sempre. Não é ficar para disputar de tudo que aquilo que vai topar na frente, de dificuldades, de desprezo, perseguições e tudo. Nós veremos aí em Apocalipse 14 em diante, que nesses sinais vai sair de dentro do mar uma mulher, é uma besta, e vai sair. E sabe o que ela quer? O mandato dela é que todos os crentes seriam mortos. Todos os crentes seriam mortos. É a besta. E para que vivemos nessa terra, você que está do outro lado, todos os crentes, que tomou uma decisão, como Cornélio que tomou essa decisão, você sabe que o decreto dela é um chip que está para entrar no Brasil, que é o 666, para que o homem que não aceitar ele não tem como comprar, não tem como vender, não tem como fazer nada. Não. Se você quiser ir para o céu, você não pode fazer nada. E nem deixar entrar aquele chip, você nunca pode deixar. Não. Ah, pregador, mas é tão difícil, mas a providência de Deus é maior. Já pensou, você lá vai com o seu carro, né? Pode ser um carro mais caro que seja. Você lá vai com ele. Saiu esse número 666, seu carro acabou a gasolina, um pouquinho do posto, você já não pode comprar, você não pode fazer nada, não pode deixar a colocar esse número na sua mão ou aqui na testa, para ser salvo, para que nós poder gritar, somos vencedor, somos vencedor. Porque muita gente acha, não pouco tempo, não teve uns tempos com a minha irmã, ela falou, tem que plantar muita mandioca, tem muito, como aqui na minha terra, aqui, graças a Deus, tem tudo isso, muita mandioca, muita cana, muita fruta, tem. Mas eu tenho muitos coitados que moram na cidade, que é meu irmão em Cristo, que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que não tem planta. Então nós temos que esperar, não isso aí, é a providência de Deus, é Ele que provém para nós. É Ele que seleciona para nós, Ele que seleciona para você, aonde quer que você esteja. Não se frustra e não se assuste com isso, que a providência é dEle. E a gente não sabe se nessas épocas o povo de Deus já subiu. Tem a conclusão, ou que subiu ou não. Mas quando vê esse sinal,
Aonde quer que esteja um servo de Deus, seja qual é, seja a dominação, você conhece a palavra, não conhece? Você conhece a Bíblia, não conhece? Não pode aceitar esse sinal, não, de jeito nenhum, para ser salvo em Cristo Jesus. E quem vai providenciar a vida nossa, viver pela fé, é com Ele. Ele providencia tudo. Você acha que tem alguma coisa para barrar Cristo? Tem alguma coisa para barrar nosso Deus? Não. Moisés passou ali no deserto 40 anos. Da onde saía isso comer? Da onde saía essa comida? Deus mandava maná do céu para todo mundo comer. Então a providência é dele. Então um povo teimoso. Teve umas épocas que ele estava lá e ainda, porque tem gente teimoso, crente teimoso também. Tem. Deus pediu que não guardasse a carne para outros dias. Pediu a Moisés. Tudo que Deus falava com Moisés, Moisés falava com aquele povo. E está continuando, né? Porque teve uma vez que exclamaram, Deus fez com que os peixes virassem um passo e freveu de bicho na mata, comeram, matava, comia, encher lata de carne, mas Deus não queria que deixasse para o outro dia. Se ele pediu, está pedido. E eles continuaram naquela rebeldia. Ei, Deus é bom. Brasil, terra, Deus é maravilhoso, não tem outro. Mas Ele também é fogo consumidor. Não abuse nem zomba de Deus, não. O que Ele fez? Ele enviou a cobra víbria, onde eles ficavam no mato, porque à noite tinha uma nuvem luminosa, que ficava a mesma claridade do dia para eles. Tudo isso é um mistério grande de Deus. Iluminava para eles ficar ali. Ele mandou a cobra viva. É uma cobrinha que só apontava a cabecinha só na beirada da areia. Só na beirada da areia, ela pisava e pá. Outro pisava, pá. Matou muita gente, matou bastante 1000 pessoas. Moisés ficou apavorado com aquilo, e só morrendo. Só enquanto encostava a sola do pé naquela ali, morria. Moisés estendeu a mão para Deus, pediu a Deus. Aí Deus repreendeu aquilo. Porque Deus não gosta de pessoas desobedientes não, meu querido. Fica você sabendo, em todo o Brasil, em toda a terra, onde vai ao alcance esse vídeo, Deus não gosta de pessoas desobedientes, Ele gosta de obediência. É obediência. Um ser carnal, um homem carnal, como tinha aquele homem, aquele criado que estava doente, era bem mandado. Ele gravou muito ele para Jesus, que ele era bem mandado, mandava ele ia, tornava mandar ele ia. É muito mais, é o meu Deus e o seu Deus. Ele não gosta de pessoas obedientes. Às vezes está lá na igreja, canta cada um louvor lindo, fez salta no tapete, quando está lá na rua, nem parece que é um crente. Nem parece que é um crente. E há muito desses crentes, sim, que lá na igreja às vezes te dá paz do Senhor, mas quando topa, costuma até virar o rosto para não te dar paz do Senhor. Só que aquele servo limpo e puro na presença de Deus, que teve renúncia, como está aqui a renúncia de Cornélio, se deu bem, se você deu, não respondeu, se a paz não estiver com ele, volta para nós. Mas servir a Deus não é de qualquer maneira. Não, porque você sendo servo de Deus, ele disse, eu darei um anjo ao que teme. Onde você está cuidado por Deus, cuidado por Ele, zelado por Ele. Agora o inimigo das vossas almas, não. Querendo ou não, ele entra para fazer contenda, fazer briga, fazer morte, fazer separação, fazer dissensão, fazer tudo isso, aí ele entra. Porque a função dele é essa. Mas o nosso Deus não, a função de Deus é cuidar, zelar, é te preparar. Aonde você estiver, seja cuidado por Ele. E ainda mais, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Passou para ali, está zelado, está guardado, não tem mais luta, não tem mais nada. É só servir a Ele. Esse Deus tão poderoso que aguardou nós, porque muitas pessoas, meus amados, eu estou aqui
na consagração a Deus. Muitas pessoas acham que servir a Deus é de qualquer maneira. Eu sou crente, mas eu danço. Eu sou crente, mas eu bebo uma cervejinha, como tem muitos pastores rebeldes, descarados, fazendo isso. Eu sou crente, mas eu não vou num carnaval ou numa festa. Desobediente, procurando andar nos dois caminhos. E Deus gosta disso? Não. Deus não gosta de crente desobediente. Como eu disse aqui, casa na areia é isso aí. É casa na areia, o que faz a casa na areia vai andar de qualquer maneira, a queda é grande. O próprio Deus derruba. Agora seja fiel. Ele diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. A palavra fiel é uma palavra linda, é uma palavra bonita. É aquele crente fiel que está disposto a tudo que vem ele passar e Deus passando com ele. Isso é uma palavra fiel. Agora a desobediência, não. Deus perdoa e dá chance para que a pessoa conserta, para que ele chegue mais a Deus. Só não perdoa o blasfemes. O blasfeme não tem perdão nem na terra, nem em lugar nenhum. E o homem que blasfema aqui na terra, aqueles que blasfemaram, os pastores que blasfemaram lá no inferno, nem lá dentro não entra, nem lá dentro não entra, fica lá de fora. Fica no portão do lado de fora. Então o blasfeme não é perdoado. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar, queridos, para que sejamos vencedores nessa terra. Para que sejamos vencedores, que a vida do homem e da mulher aqui na terra, seja qual for, seja qual a religião que seja, mas ela é passageira. A vida do homem é como um vento. Nós estamos nessa geração de séculos 21. Quanta geração tem passado? Quanta geração tem ido embora? Então é isso, a vida do crente de todos os seres humanos. Aí eu falo de todos. É passageira. Leva um tempo, bastante tempo, com pouco, vai embora. Pode ter dinheiro, como eu vim ali de Minas Gerais. Muitas pessoas que eu deixei boa de dinheiro, já está debaixo do chão. Estava lá, era até tudo novo, pessoas novas, ali como o prefeito da cidade, Gerson Carlos, Natal, era prefeito, foi prefeito, né? Doutor Rubens, Baixamoeiro está lá de pé, graças a Deus, né? É o pastor Lambada, mas são passageiros. Adão Rocha, saiu de lá, ele estava um homem bem novo, bem forte, já foi embora. E muitos que já foram embora. Então por isso que eu estou citando aqui hoje, nessa mensagem aqui, de Atos dos Apóstolos, Cornélio 10, que a vida do homem é passageira. Ele vive aí, come, bebe, tem seus projetos, projeta uma coisa, projeta outra, mas tem o parador, tem o fim. Partiu para o sepulcro, parou o projeto, parou tudo, já foi descer ao sepulcro. E se é um servo de Deus, ele está realmente regressando da morte para a vida. Como Paulo disse, morrer é lucro, viver com Cristo. Então é isso aí. Tem tudo nesse mundo que te oferece distância de Deus, tudo. Tudo nesse mundo que te oferece a distância de Deus. Macumbarias, feitiçaria, sem encarar isso aí, você não tem salvação se não aceitar Jesus. Quem está no tráfico, na maconha, na pedra, se não aceitar ele também, não tem salvação. Então por isso que nós devemos abrir o coração e dizer, entra Jesus, entra no meu coração, faz morada Jesus, muda a minha vida, muda o meu visual e deixa ele entrar, que ele vai entrar mesmo e você vai ter uma vida maravilhosa com Cristo, entendeu? Porque muitas das vezes o que vem, como o profeta Isaías disse, não tema que eu estou contigo, passa no fogo, não queima nem uma chama te vigiar pelas águas, pelos espinhos, mas é nós passando com ele e ele passando com nós, junto com nós.
para que podemos pular e dar o grito da vitória com Ele. Somos mais do que vencedor. Você quer ser vencedor? Quer? Faça que nem Cornélio. Faça que nem Cornélio. Você é o vencedor. E você que já é crente, sepulta. Sepulta o balanço que vem, sepulta o vento que vem, sepulta a luta que vem, que você é feliz. Tem estrutura como a palmeira. Palmeira é uma planta resistível. É uma planta de estruturas. É uma planta que tem raiz, ela é forte. Quando o vento vem, ela arrasta tudo, mas depois ela está de pé de novamente. E a mesma coisa, a vida espiritual é assim. Quando vem o vento, vem a luta, vem tudo, mas você está de pé, que você indiviu, fez a sua casa na rocha, não na areia. Na areia a queda é grande. Ô irmão, Deus quer que o homem seja feliz com Ele e falar do amor de Deus para as pessoas. Não ser um servo mau como aquele homem. Deus deu para cada um Ele deu um dinheiro. 3. Quando Jesus volta, o que aconteceu? O primeiro, Senhor, eu granjeei e ganhei tanto. E o segundo, Senhor, também eu granjeei também e ganhei tanto. Jesus alegrou muito, não alegrou? O último falou, Senhor, eu enterrei, o meu enterrei, tá ali direitinho. Servo mau, né? Ele disse, servo mau. Maldiçoou aquele homem. O que é isso hoje? O que é isso que fala para nós hoje? É que você seja um servo bom. É que você fala do amor de Jesus. É que você prega a palavra. É que você faz o apelo para Jesus, para ganhar alma para Jesus. E quando você para, não faz nada, só comer, só beber, talvez até subiando, você está sendo um talento mau. Para Deus está sendo mau. Porque Ele diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Graças a Deus que eu já dirigi aqui assentamento, ganhei muita alma para Jesus, graças a Deus. Aqui em Águia Branca, ganhei muita alma para Jesus. São os galadão que precisa ter. Você trabalhou para Jesus, fez a obra dele, ganhou alma, pregou a palavra, seu galadão está de pé lá no céu. Mas quando é aquele crente curvado, rebelde, em vez da coroa florescer mais, ela vai apagando, vai se apagando. Porque o pecado, se for entrando na vida da pessoa, ele foi entrando numa coisa, vai em outra que não é de Deus, vai em outra que é de Deus, entra em outra que não é de Deus, ele vai se apagando. Um pouco mais, é o homem que fez a sua casa na areia e foi dura a queda dele. Mas vamos lá, vamos seguir a nossa fé com Cristo. Vamos lembrar que a vida boa vai ser lá no céu, que não tem outra vida melhores. Enquanto estamos aqui na terra, Deus tem aguardado, poupado a nossa vida, graças a Deus. Vamos fazer direitinho, porque lá em cima é vida boa, é vida sem preocupação com nada. É só louvar a Deus, é só cântico de louvor. Então o que eu disse aqui para resumir, você pode ter o que tiver, bom, ótimo, pode ter o que tiver, mas não esqueça, abre-se o coração para Ele, porque tudo fica por aí. Você pode ter milhões e milhões, não vai levar dentro do caixão. Você pode ter fazenda do tamanho que é, não vai entrar dentro do caixão. Só vai a roupa assim mesmo, é a roupa que a funeral coloca lá para te arrumar, para levar para o sepulcro. Então vamos pensar nisso, gente. A vida do homem e da mulher é passageira. É um tempo aqui na terra que Deus dá e depois ele vai embora. E se você tem a decisão de Cornélio aqui, ou de Zaqueu, você vai embora, mas vai para um lugar, para uma cidade eterna, que realmente bateu lá, não tem volta mais para cá. É só louvar a Deus, é só buscar Ele, né? Como eu aqui tenho perdido ido, muitos irmãos em Cristo, a pessoa sente
Às vezes a pessoa sente, perdeu o ente querido, o irmão em Cristo, sente, muitas pessoas até mesmo choram. Mas não é um choro de ver uma pessoa que morreu lá no tiro, na facada, na balada, na maconha, não. A pessoa chora porque sente, porque o próprio Jesus, na morte de Lázaro, ele chegou ali, ele chorou. Mas a ida para o céu é uma ida alegre, é uma ida de confiança, é uma ida que tudo pode. Lá é só louvar a Deus. Então fica essa palavra, estou resumindo, ainda tem quinhaga branca. Fica essa palavra, meus queridos, amados irmãos de toda a terra, de todo o Brasil. Aqui é no livro de Atos dos Apóstolos, 10, são a convenção de Conel, para que você seja vencedor. Fica com Deus, que Deus abençoe todo o Brasil, toda a terra, todos vocês. Eu amo vocês, oro para todo o Brasil. Que Deus abençoe vocês, tá? Que despede vocês é o Diácono Júlio, tá? Em nome de Jesus, não corre não que eu estou te vendo.